Bom, Joel, chegou o momento que a gente mais gosta desta bagaça, que é o momento que a gente troca uma ideia, porque a gente fala de música, de esporte, e isso a gente já fez no programa de hoje. Falamos sobre a Porsche Cup, falamos sobre os nossos pilotos da região, falamos sobre os tênis com um novo campeão de Grand Slam, e agora chegou o momento do nosso parlatório, o momento que a gente troca uma ideia sempre com uma pessoa que a gente considera interessante e legal. Trilha. Aí. É, a trilha da entrevista, boa. Boa pedida. Isso aí. Interessante. Eu tinha esquecido da trilha da entrevista, mas é boa mesmo. Vamos lá, quero que você apresente o nosso entrevistado de hoje, Joelmir. Certo, meu amigo Roneizito. Estamos aqui já com ele na bancada do Litificador. Vou começar dizendo que é uma satisfação poder entrevistar pela segunda vez essa pessoa, esse amigo muito querido. Eu, como vocês já sabem, eu sou documentarista, tenho alguns filmes e eu já tive a oportunidade de entrevistar ele para um dos meus filmes. E foi aí que a gente se conheceu, teve nosso primeiro contato. E ele é Gustavo Matti, é um escritor, professor, pesquisador. Ele é natural aqui de Chapecó, hoje mora no Rio Grande do Sul, mas ele nunca esqueceu as suas raízes. Seu universo literário é inspirado e ambientado por essas bandas. Em seus livros Demovia, Let's Go, Menos Tropical e Mais Tropicalista, Subtropicalista de 2017, Nuvem Colônia de 2019 e Édipo na Colônia de 2023, Gustavo Matti utiliza da cultura pop e da música como parte da sua construção narrativa. Tem como cenário o oeste catarinense numa inevitável conexão com a Serra Gaúcha. E são essas histórias que nós vamos litificar a partir de agora aqui. Então, Gustavo Matti, bem-vindo à bancada do Litificador. Valeu, Joel. Valeu, prazer estar aqui. Muito legal, cara, muito legal receber você aqui. Queria começar aí, pra gente começar nas apresentações e pro pessoal ir conhecendo você, eu queria que você dissesse aí, Matti, em qual bairro você nasceu? Você é um chapecoense da Gema mesmo, né? Nasceu aqui. E qual bairro você nasceu e qual escola você estudou aqui em Chapecó? Nossa, várias memórias. Bom, eu nasci no Hospital Santo Antônio, na verdade, que hoje é a Unimed, né? Isso, na frente do famoso Marrom Glacê, o Marrom Glacê ficava ali, né? Uhum. Então era aquela coisa da galera lá tomando o seu trago, fazendo a sua festa no Marrom Glacê, e na frente ali eu grito de ambulância o tempo inteiro. E eu nasci ali, mas a casa do meu pai era ali no bairro, na parte baixa do Jardim Itália. Sim. Perto dali da Volkswagen, do Sesc, ali naquela região, sabe? Cresci ali na época que era rua de calçamento, assim, aquelas pedras que com pontuda a gente jogava bola na rua ali. Se ralava inteiro. Quebrava a unha e confusão toda. Isso aí. Foi ali que eu cresci. Colégio, cara, o ensino mais básico, assim, fundamental 1, eu fiz no Chapeuzinho Vermelho. Escola que nem existe mais, né? Ah, sim, Era sim. o Chapeuzinho Mas Vermelho. muita gente estudou aqui no Chapeuzinho Vermelho, né? Muita gente que de Chapecó estudou aí. Muitos amigos, essa geração principalmente, estudou no Chapeuzinho Vermelho. Era uma escola pequena, cara. Então, por isso tinha um clima de família, assim, sabe? Então, vários dos colegas que eu conheci lá, eu mantenho contato até hoje, assim. A galera foi cada um para um lado diferente, mas a gente troca ideia ainda. Aliás, abraço pro Thiago Costela, que foi meu colega desde do Chapeuzinho Vermelho, agora tá lá em Florianópolis, tava conversando com ele hoje, um abração, Thiagão. E depois eu estudei lá no São Francisco. São Francisco, na época que era ali era um pavilhão só, assim. Sim. Eu vou no São Francisco, hoje nem reconheço mais. Aham. Marista, né? Isso, São Francisco, o Marista. o famoso Marista. Isso aí. Legal, cara. E o que você lembra, assim, tipo, da tua infância aqui em Chapecó? Vou continuar nessa da infância, porque a gente já vai chegar em outro lugar aí, mas eu queria que tu me dissesse aí, o que tu lembra aí dessa época que tu se criou aí? Tem alguma coisa que tu tem nostalgia, que te marcou, assim? Brincar na rua, né, cara? Brincar na rua. Na verdade, assim, ó, eu acordava de manhã cedo, né, tomava meu café da manhã e dizia pra minha mãe tchau, ia pra rua e passava o dia inteiro no bairro jogando bola, subindo em árvore, brigando com os amigos e brincando também, né, andando de bici, sei lá, o que mais, tudo que tava brincando de bang-bang com arminha feita de prego e madeira que a gente mesmo fazia. Tinha banda também, né? Tocava e tocou em alguma garagem na vida. Ah, isso mais adolescência, né, cara? Já mais adolescência. Daí mais piar de apartamento, depois, quando cansei da rua e fui... Na verdade, não, né? Aí é a rua de outra forma, daí é a rua noturna, né? Sim. Aí é a fase da rua noturna, de sair pra boemia. Sim, tive umas bandas, toquei uns sons aí. Legal.
Cara, e você saiu de Chapecó pra estudar, então, né? Você foi fazer faculdade. Aonde que você foi fazer faculdade e o que você cursou? Conta aí pra gente. Primeiro eu me aventurei num curso de jornalismo aqui em Chapecó mesmo. Ah, legal. Na UNO Chapecó. Mas não... É porque eu tinha um trabalho aqui, né? Pra quem... Alguém já deve... Que tá nos ouvindo já deve ter sido atendido por mim no BESC, no antigo BESC, porque eu fui caixa do BESC ali no período entre 2005 e 2007, né? Eu era o cabeludo do BESC. E aí, depois então, como tinha esse emprego aí, era um concursado e tal, era legal, eu fiquei estudando aqui. Mas eu tinha muito conflito interno, assim, eu queria um pouco estar numa capital, assim, conhecer uma vida cultural mais agitada, um centro urbano mais dinâmico, assim, e acabei largando tudo aqui, indo lá para Porto Alegre. Eu fiz letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Campos do Vale, em Porto Alegre, Viamão. Legal. E foi aí então que começou as tuas aspirações a escritor. Foi ali que você começou a produzir literatura, obviamente, né? Estudando letras. E eu queria que você dissesse como é que foi esse começo, assim, porque a gente já vai chegar lá. Eu quero que o pessoal da audiência nos acompanhe aqui no raciocínio, porque eu vou passar aqui, eu vou seguindo uma linha cronológica nos trabalhos do Gustavo, né? Acho que o teu primeiro ensaio foi o Mais Tropical, Menos Tropicalista, é isso? E o contrário, Menos Tropical e Mais Tropicalista. Menos Tropical e Mais Tropicalista, isso aí. Foi o teu primeiro trabalho de literatura, assim, de publicação? Conta um pouco para nós como que foi isso, porque tem uma coisa muito legal, eu já vou querer puxar aqui, porque esse livro, eu queria que você falasse um pouquinho da temática dele, mas uma coisa que o Ronei vai achar bem interessante, ele pega, ele traça um paralelo ali com a estética do frio do Vitor Ramil, né, que é um artista de nome maior do Rio Grande do Sul, um dos caras que a gente é muito, muito fã, a gente gosta muito do trabalho dele, e o Vitor Ramil, ele tem esse trabalho que é com a estética do frio, e basicamente ele fala que o frio, aqui a região onde a gente vive, influencia no nosso trabalho desde cores. Ele pega, por exemplo, lá ele coloca assim, se for olhar, por exemplo, a Bahia, é tudo muito colorido, porque lá é muito quente. E aí você vai vindo pro sul e as cores vão ficando mais monocromáticas, mais voltadas pro azul, mais voltadas pro verde. Cinza, né? Mais pro cinza. E você usa isso, e eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho e como que foi fazer isso, sabe? Como é que foi levantar essa pesquisa? Ah, sensacional. Bom, eu sempre gostei de ler, assim, e sempre gostei de escrever também. Mas era uma coisa totalmente, assim, espontânea, sem nenhuma pretensão maior do que estar só se divertindo ali, né? Até porque eu não achava, nunca tinha passado pela minha cabeça que eu pudesse ser escritor, assim, não era algo que estava dentro do meu horizonte, né? Não conhecia ninguém que escrevia em Chapecó, tinha quem escrevia, mas era fanzine, a galera da noite, assim, que brincava de escrever mesmo, né? No sentido bom de brincar, da diversão, assim. Agora, lá em Porto Alegre, cara, aí eu fui estudar letras lá, fui, né, conhecer um pouco mais tecnicamente, teoricamente, assim, o universo da literatura, e isso certamente foi importante, mas mais importante do que isso foi o fato de que lá existe uma vida literária contemporânea, muito ativa. Então eu ia nas livrarias, assim, lá, e eu via livros de autores que estão vivos e escrevendo hoje, que moravam na mesma cidade que eu, o Cherchininski, o Antônio, que eu acho que é teu parceiro, o Daniel Galera, o Pelissari, né? Isso. Eu cheguei justamente quando essa geração estava começando a se destacar, que eu cheguei em Porto Alegre, ali em 2008. E isso faz toda a diferença, porque daí aqui em Chapecó, antes da Livraria Humana também, quero mandar um abraço pro pessoal aí da Humana. Grande abraço. A Livraria Editora Humana, que estão fazendo um trabalho sensacional aqui em Chapecó. Antes da Livraria Humana, o que a gente tinha eram livrarias que trabalhavam com a estante da LPM Pocket, né? Que são fantásticos, mas são todos livros que já estão em domínio público. Então, quer dizer, são autores mortos, né? Uma literatura que tu não relaciona, assim, com essa possibilidade de inserir no teu horizonte, assim, eu posso me tornar um escritor, porque a literatura é uma coisa viva que existe, né? Isso eu fui conhecer lá em Porto Alegre. E aqui em Chapecó agora tem isso daí, cara. E é isso aí, né? Tá rolando. E tá rolando também esses movimentos, né? Que eu acho que você é um dos que faz parte, assim, desse movimento. Como eu comentei antes, o teu livro, o Nuvem Colona, acabou se desdobrando e acabou virando um sarau e acabou virando um suplemento literário. Então, eu acho que é importante a produção. E é importante a difusão e a venda e a comercialização e os eventos como os que aconteceram ontem, né, que tu veio aqui pra falar pra nossa audiência. O Gustavo, ele tá aqui pra lançar um livro novo, mas vamos com calma que eu já vou chegar lá, senão eu quero falar de outros assuntos ainda, a gente já vai chegar nesse livro novo. Eu tinha que te responder de como surgiu lá Isso.
a ideia de dialogar com o Vitor Ramil e tal, é que o incômodo de escrever, assim, e de encarar a questão mais a sério tem um pouco a ver com a distância de Chapecó e de chegar em Porto Alegre e achar que lá em Porto Alegre eu ia estar em casa, que afinal de contas, né, Inter, Grêmio, e todo mundo aqui é um pouco gaúcho, tem essa história, né, dos nossos antepassados que vieram daquela direção e tal. Achei que eu ia estar em casa lá, e eu não estava. Os próprios balseiros, né, tem essa ligação de alguma forma, né? Principalmente com a região noroeste do Rio Grande do Sul e com a Serra. Mas eu não sabia, eu achava que Porto Alegre estava nesse balaio também. E eu cheguei lá em Porto Alegre, era outra vida, cara. Ninguém sabia que a gente existia. E, enfim, né? Eu fiquei com esse incômodo, assim, de mas que afinal de contas, quem raio sou eu, né? É isso, vim de um lugar, eu preciso... a gente tá sempre em algum momento, quando a gente produz arte, eu acho, tentando encontrar essa identidade cultural, né? Tentando buscar traços que nos identifiquem pro resto do mundo, pro resto dos espaços, né? Tem aquela frase, eu já usei algumas vezes aqui, que é canta a tua aldeia e estarás cantando o mundo, né? Isso. Então, isso. É mais ou menos por aí? Com certeza por aí. Com certeza tem a ver com... Bom, o Vitor Ramil, ele resolveu isso lá do contexto dele do Pampa, 2 décadas antes de eu ter as minhas cogitações, e por isso que ele foi uma pessoa que eu frequentei, né? Ele fala lá da estética do frio, porque ele estava lá no Rio de Janeiro, foi tentar fazer a carreira dele lá, como é natural para qualquer um que tem aspiração a artista, músico, né? Vai lá para o Rio, onde está toda a indústria cultural do Brasil. E ele estava um dia assistindo o jornal lá, tomando chimarrão, tava calor no Rio, e aí passou uma reportagem sobre um carnaval fora de época lá na Bahia, e todo mundo seminu, calor, e cerveja, e festa, e rua, e não sei o quê, e o jornalista tratava isso como uma coisa super normal, certo? E deu um intervalo, a notícia seguinte, voltando, o âncora vai anunciar sobre a frente fria que tá chegando no sul, e foto daqueles bonecos de neve esquisito aqui da Serra de Santa Catarina, e aí os guasca lá do Pampa com o poncho, e aquela coisa branca, e as araucárias e tal. E a relação do jornalista da Globo com esse universo era de tipo exotismo. Estranhamento, não reconhecia ali. Isso, era uma coisa exótica, né? Nossa, olha o que tem no Brasil, né? Então foi aí que o Vitor percebeu assim, bom, então tem uma marca de que diferencia o lugar da onde eu venho, né, do resto de todo o país, e essa marca é o frio. Então, a partir disso que ele volta para Pelotas e ele começa a fazer essa investigação, né? O meu incômodo foi que, quando eu tentei fazer a mesma coisa, falei, então, beleza, vamos pegar o frio aqui, vamos lá, vamos tentar fazer um trabalho literário em cima da ideia do frio. Não dava conta, porque não é só o frio pra gente aqui em Chapecó, né? A gente tem a falta de uma coisa que sobrava pro Ramil lá no Pampa, que era uma tradição cultural, assim, longa, né? Sim. Que eles têm lá desde a época da briga dos espanhóis contra os portugueses, né? Tem músicas seculares, assim, Sim. né? E nós aqui é uma região muito recente, a gente ainda está num processo de autodescoberta, né? Exato. Então, por isso que os anos 90 acabaram sendo cruciais, né? Não sei se tu chegou a mencionar os anos 90, mas... É isso, a gente tá fazendo um programa aqui especial, né, sobre anos 90. É o tema do nosso programa de hoje. Então, porque eu acho que os anos 90 foram fundamentais aqui para a formação de uma ideia, de uma cultura, uma contracultura jovem, urbana aqui em Chapecó. Mas a gente pode falar sobre isso depois. Não, legal, acho que tu pode complementar, cara. É sobre essa ideia mesmo, assim, eu queria seguir nessa linha, essa coisa de contracultura, porque tu tem também um canal no YouTube, né, que é Cultura Contra Cultura, e onde você tem essas conversas e tal, mas vem já desse incômodo que começou lá com o teu primeiro ensaio que a gente tava falando aqui. Então, como que, a partir do que tu via aqui, do que tu pegou de lá, tu construiu essa ideia, assim? Sim. Eu sinto que existe algo aqui em Chapecó que claro, não é a exclusividade dos anos 90, tinha fenômenos anteriores, assim, eu gostaria de destacar especialmente a década de 70, Tito Live, um abraço, seu Ortenilo Azzolini também, o senhor é sensacional. O seu Tito estava ouvindo o programa na quinta-feira e participou aqui do programa de rádio na quinta, que eu apresento durante a tarde, né? Me mandou um abraço aqui, disse que estava ouvindo, eu toquei a música Rock 700 aqui, especialmente pro Tito, um pedido dele, ele estava ouvindo o programa. E pediu
boa a música dele, maravilhosa. A gente tocou né? também no programa do Alemão, né? O Rock 700. Rock 700. Não, cara o Tito, sensacional. Então o ele é um grande ouvinte aqui da Oeste Capital e certamente deve estar ouvindo agora. Então um abraço especial pro Tito Livre, o nosso primeiro roqueiro de Chapecó, né? de Santa Catarina. Assim, o primeiro cara que lançou 76, nunca tinha sido lançado nenhum disco compacto do gênero rock no estado de Santa Catarina. Ele foi o primeiro cara que gravou em Florianópolis e logo depois veio o grupo Nozes, né, do Billy Ficanha. Do Billy. Saudoso Billy, acabou de falecer pouco tempo atrás. Gravou esse disco logo depois, mas o Tito é realmente o nosso pioneiro aqui e muito bem lembrado dele. Um dos primeiros discos independentes do Brasil, né? Exatamente. Que ele gravou sem gravadora. Sem gravadora. Foi grana do bolso ali, prensagem independente, demais. Ó, o que me parece é que o Tito ali, nessa tentativa dele de se expressar, você pensa assim, o Tito é o cara que cresceu lá em Varjão, né, e tal, uma cidade menor ainda que Chapecó, e lá na época que ele nasceu, devia ser, imagino, só a roça, né? Então, uma cidade meio longe, assim, das informações culturais mais modernas, assim, que estavam rolando naquele momento, mas ele fez ali um esforço de mobilizar as habilidades musicais e poéticas dele, compor uma coisa super autoral, assim, que é maravilhosa. Eu adoro o trabalho do Tito. E nesse gesto de fazer algo mesmo sem ter as informações, assim, o cara acabou lançando uma escola, né? Que depois vai ser continuado ali pelos Repolho, né? Os Repolho... Não, e levaram pra frente, porque, por exemplo, assim, tu falou ali de Porto Alegre, tem bandas que regravaram Tito Livre, por exemplo, a Graforreia Filarmônica. Isso. Regravou Tito Livre, a Graforreia, que é uma banda lendária de Porto Alegre. Isso. Eu sei que eles também têm pessoal de Curitiba, porque existe essa lógica, até o Roberto, ele brincava, que existia uma tríade que era assim, a tríade de rock do Sul, que era Curitiba, Porto Alegre e Chapecó, né? A brincadeira de excluir a nossa capital, né, cara? Porque, querendo ou não, é uma distância e que nem você falou, existe essa... Posso contextualizar um pouco pra audiência aqui com o sonzinho do Tito aqui no fundo? Ó, se liga, ó. Ó, se liga a letra do Tito aqui, ó. Me orgulho de ser estudante, me criei sem conhecer desodorante. Mas quando faço as minhas manobras, duvido que as cobras não fujam distante. Doideira, hein? Esse aqui é Memórias de um Certo Louco, é o nome que dá... É a música que dá o nome do disco aqui, do Tito Livre, 1976, bicho. Isso aí, o Tito Livre que depois virou presidente da OAB aqui de Chapecó, né? Tava até o ano passado aí como presidente da OAB, é um grande advogado e conhecidíssimo aqui na nossa região. E falando em memória de infância, o Tito me levava pra escola, porque a gente era vizinho. Eu nem sabia que ele tinha um disco, então, assim, a gente era vizinho, daí revezava, né? Então eram 3 vizinhos, aí o pai de um dos colegas ali, o Alisson era filho do Tito e eu, aí os 3 pais se revezavam. Cada semana um levava e buscava, né? E aí eu ia com o Tito no carro, ele gostava de ouvir um som, era divertido e tal. E ele ia falando das músicas e recitando os poemas. O Tito era uma figuraça. Grande figura da nossa cultura aí, pra te ver, né, cara, já nos anos 70, e a gente tem aqui pessoas que vieram fazendo coisas ao longo do tempo que foram inflamando e dando um norte, porque é isso que você falou antes, a gente não tem uma identidade muito bem definida, até porque a gente vale lembrar que a gente é uma região contestada, né, esse pedaço aqui, ele não era parte do Brasil, acho que foi, tirando o Acre, foi o último, a última parte a ser anexada ao país, isso, né, então a gente tem ainda essa construção identitária que muitas vezes as pessoas nas suas vidas normais não conseguem refletir sobre isso e pensar sobre isso, né? Pensar sobre essa identidade cultural. E aí vem a cultura, vem a literatura, vem o cinema, vem a música, vem as artes plásticas para poder trazer... Porque é produção, então não é propriamente um retrato. A gente vai buscar depois, eu acho que é isso, né? Você como pesquisador, você olha para trás e você encontra elementos que você possa comprovar as suas teses, as suas teorias. É por aí? Sim, sim. E é engraçado porque eu tava pensando quando tu falava assim no nome do teu programa, né? O programa de vocês é liquidificador, né? Pra mim, aqui, Chapecó é um grande liquidificador, essa região oeste aqui, né? Porque é tudo tão recente e numa época em que a informação cultural chega muito fácil, né? Então a gente tá formando, assim, uma ideia de identidade no momento que tem televisão, acaba internet e rádio e tal, e vem informação do mundo inteiro pra cá, e a gente vai liquidificando isso aí, né, cara? E aí vai vindo um traço de região aí que vem
dessa máquina de misturar, né, que nós somos aqui, eu penso que é um pouco por aí. Mas quanto a ser uma tese, né, sim, então eu estou desenvolvendo um pensamento. O gênero ensaio, ele não é um gênero assim científico, ele é um gênero de livre pensamento, então ele está aberto à reflexão e com certeza já está sendo objeto de contestação por algumas pessoas, o que é normal do debate intelectual. Mas no futuro, né, a minha ideia é que seja superado mesmo, né? Claro. Eu não posso querer que um pensamento de hoje dure a vida toda, né? Não, então, com certeza. a ideia é que o movimento surja aí, mas eu quero acender um pavio dessa discussão, né? Que aí eu acho que eu vou passar pra próxima parte da nossa entrevista, que é o outro tema que... Não, o Conar é o que eu diga, né? O Conar é o que eu diga, né, cara? Nos anos 90 aí os caras liberavam tudo, né? Hoje em dia já não tem mais essa, né? Então umas coisas elas mudam realmente. O pensamento dos anos 90 hoje muitas vezes não caberia mais. Tem um meme que explica muito isso, é o Hélio de la Penha falando do Cacete Planeta e fala, gente, que é outra época, né? Né? Porque hoje o Cacete Planeta também ia ficar. Exato. Mas eu queria passar agora pra falar então sobre o Nuvem Colona, que é o teu primeiro romance, né? Que você lançou depois desse ensaio que a gente tava falando, e que aí sim você contextualiza pra galera e o que é o Nuvem Colona, porque é muito legal a ideia de você escrever como se fossem vozes de outros artistas, né? Você, tipo, cria artistas e você relata a produção cultural deles no ano de 2030, não, 2050. É uma década que tá no futuro aí, mas que eu não defino muito bem. Entendi, mas então, por favor, tenta resumir pra nossa audiência sobre esse livro e essa opção também de usar, sabe, colona, porque a gente também tem essa palavra colona aqui, existe de certa forma é pejorativo, né, chamar uma outra pessoa de colono, mas a gente, e esse movimento que tá rolando, cultural, tá assumindo essa palavra com orgulho, não tá mais tendo vergonha de ser colono, a gente se coloca, por exemplo, com as pessoas do litoral ou de outros lugares, como os colonos lá do oeste, e com orgulho falando, né, é mais ou menos por aí que tu traz isso pro título do teu livro? Sim, tem algumas, uns poréns aí, mas sim. Veja, eu vou explicar então, contextualizar o que é o livro Nuvem Colona. É um romance, né? Uma narrativa relativamente longa ali, que conta a história de um grupo de artistas do interior aí, da região colonial e tal, que vai para Porto Alegre estudar, se encontra lá na universidade e pensa assim, pô, a gente tem que fazer um grupo só para tocar nossas artes aí e tal, que é diferente das artes desse povo aqui da capital. E aí eles fazem esse grupo e tal, e acontecem muitas coisas durante o processo de duração do grupo que se chama Nuvem Colona. Esse livro ele tem um formato bem improvável, né, incomum, que é o fato de que ele é um livro de entrevistas. Então é como se o autor, Gustavo Matti, eu tivesse entrevistado esses artistas e tivesse pegado o depoimento deles e tivesse ali reproduzindo o depoimento de cada um deles no livro. E para cada um desses personagens eu imaginava um amigo meu aqui de Chapecó. Né? Então, quando eu tava escrevendo, eu fechava o olho assim e vinha a voz da pessoa, que não vou dizer quem são, né? Mas vinha a voz dessa pessoa, assim, e vinha com os tiques de fala, com o sotaque. Eu tentei reproduzir isso tudo ali no texto e tal. E eu acho que funcionou, cara. Foi muito interessante, porque uma vez em São Paulo, fui lá falar no Sesc em São Paulo, e a menina que estava entrevistando a gente, ela tinha recebido uma cópia do livro por PDF. E na hora que ela abriu o arquivo no celular dela, deu algum erro, que não aparecia um nome, porque toda fala nesse livro é introduzida pelo nome da personagem, né? Então tem lá, sei lá, a Chicó, e daí tem a fala dela. Algum problema de diagramação, ela não conseguia ler o nome da personagem. Só aparecia a fala da personagem. E ela falou assim, bom, que livro esquisito, né? Tem um monte de gente falando e eu não sei quem tá falando e tal. Mas ela disse que passou algumas páginas, ela conseguia identificar quem é que tava falando só pelo jeito de falar. Exato, pelos tiques de fala. Então a ideia é um pouco essa, né? Que a personagem se revele pela fala, pela voz dela, porque o sotaque é uma marca de regionalidade muito importante. E deixa eu te falar, cara, tu falou uma coisa muito interessante, eu lembrei aqui, a gente entrevistou aqui no primeiro programa um cara que chama Rudy Batistello, ele tem um grupo no Facebook que é Chapecó Antigamente, onde muita galera compartilha memórias de antigamente. E esses dias rolou uma foto lá muito legal que era, alguém postou lá,
nos anos 80, na UFSC, tinha uma árvore que a galera de Chapecó se reunia pra tomar, depois do almoço, e descansar embaixo da sombra daquela árvore específica do pátio da UFSC. Então, tipo, era a galera de toda a Chapecó que estava lá, um fazia a engenharia, um fazia outras coisas, e se reuniam porque é isso, sabe? Tipo, existe a panelinha... Ainda hoje, assim, Joel, tu vai lá pra Floripa, você vai conhecer a galera que é aqui do Oeste, sei lá, eles andam juntos. Claro. Eles andam juntos. E isso tem muito a ver, assim, eu lembro de ser criança, ir pra Floripa, passar férias e no meio da gurizada lá, ser o coloninho, sabe? Então era pejorativo. Então tem um pouco de uma ideia de assumir isso daí e dizer assim, pô, eu sou colono mesmo, tá ligado? Eu sou colono e me respeita. Mas isso só funciona como um gesto, assim, digamos, vamos usar uma palavra que tá na moda aí de empoderamento, quando a gente tá falando contra uma identidade que é mais forte, né? Essa do litoral aí, ou esse pessoal mais urbanizado, né, e tal, que exercia um certo poder, assim, identitário sobre a gente aqui que somos colonos. Uma coisa que fizeram esses dias, fizeram um mapa de Santa Catarina e colocaram, tu viu aquela, daí pintaram de verde e daí tava escrito assim, arte regional, daí era todo o estado, daí de vermelho, arte catarinense, só Floripa. Só a ilha. Só a ilha. É isso. Porque é isso, tipo, existe uma falta de reconhecimento, sabe? E a gente que luta pela cultura, a gente sabe o quanto é centralizado, o quanto é difícil descentralizar desde o dinheiro que vem para poder investir nessas áreas até tudo que é produzido é muito centralizado. E a gente acaba sendo colocado de lado. Eu reconheço isso no teu trabalho. Eu diria que hoje o interior de Santa Catarina é muito mais pujante em termos de propostas artísticas do que o litoral, assim. Na verdade, isso é uma outra história que eu diria que o Brasil inteiro está passando por esse processo de interiorização, assim, né? Mas... Para complementar o raciocínio de antes, eu acho que esse gesto de, entre aspas, empoderamento não funciona quando a gente está falando da identidade do colono contra grupos étnicos que são inferiorizados aqui dentro da região, né? Com certeza. Então, assim, não dá pra gente querer pensar da mesma maneira a questão dos indígenas, né? Dos caboclos, enfim. Ou também, claro, que se a gente for abrindo o leque, a gente vai complexificando cada vez mais, tá? Como é que é a diferença de ser homem e mulher colona, né? Então, mas a ideia é que o negócio se acenda mesmo e as pessoas vão entrando como estão, né? Tu falou das meninas ali, que são duas meninas, a Joana e a Alice, um abraço para as duas, que fundaram o Nuvem Colono, o Sarau Nuvem Colono, o coletivo de carnaval Nuvem Colona e o suplemento literário Nuvem Colona e tal. Então aí tu vai vendo vozes que são um pouco mais plurais, assim, né? Que vão começando a participar desse gesto. Eu sei que a Alice, inclusive, ela é carioca. Isso, né? Exato, a namorada do Fernando Niquiniche. Exatamente, amigo. A namorada do Frica, outra memória de infância, amigão meu de adolescência, metaleiro como eu. A gente ouvia metal juntos. Um abraço pro Frica também. Então, a Alice é carioca e ela se encantou, assim, por esse pensamento de Chapecó, assim, de pensar, de querer participar. E ela tá escrevendo um livro aí, uns pensamentos. Não sei se devia ter dito, Alice, desculpa, mas tem esse projeto no ar aí. Mas já fica o convite pra ela vir aqui falar sobre o trabalho dela, então, né? Porque é muito interessante também, eu gosto muito. Inclusive, li o que ela escreveu sobre o seu livro, que tava lá, né? Ela escreveu a semana pesquisando, eu cheguei a esse texto dela. Acho que foi na Revista Arara. Isso, Revista Arara. Joel, peraí, eu esqueci, eu prometi que eu ia mandar um abraço pras duas gatinhas, Clarice e Julieta, são duas gatinhas muito fofinhas que moram lá em São Paulo, tô indo visitar elas daqui a pouco, terça-feira. Tô ansioso pra rever vocês, Clarice e Julieta. Cara, e vamos andar um pouco, então, falar um pouco agora sobre o seu último trabalho, que é o que você veio lançar aqui ontem, né? Que é o livro Édipo na Colônia, que é um trabalho que eu acho que é interessante também a gente pensar, porque... Uma coisa que eu acho curiosa, que você já me falou outras vezes, essa relação que a gente tem com a Serra Gaúcha. Porque a gente não é parecido, que você falou antes ali, com Porto Alegre, mas se você pegar toda a parte da Serra ali, Bento, eles falam parecido com a gente, o sotaque é quase igual daqui. As pessoas que colonizaram essa região vieram, as famílias vieram daquela região da Serra, né? Tu também tem parente em Bento? Vou visitar os parentes em Bento. Cara, deixa eu te contar duas anedotas, então, né? Na verdade é uma anedota e depois vou desdobrar ela. Eu cheguei em Porto Alegre em 2008, como eu falei, eu fui lá fazer o vestibular na Universidade Federal e no intervalo de uma das provas lá, saí da prova e tal, e fui lá na livraria que tinha no campus da universidade, tava olhando os livros e aí o funcionário veio me atender, né? E aí foi me apresentando livros e tal, fui falando com ele e ele reparou no meu sotaque. E aí ele perguntou assim, tá, mas tu não é daqui, né? Da onde que tu vem? Eu falei, não, eu sou de Santa Catarina e tal.
E ele falou assim, Santa Catarina, tá, mas teu sotaque não é do litoral, de onde que tu é? Eu falei, eu sou de Chapecó. E aí ele assim, tenho que te contar uma história. Aí olha a história que o maluco me contou. Diz que ele tava, né, tinha um amigo que era representante comercial e o cara tava sempre na estrada, né? E aí um dia esse amigo falou pra ele assim, meu, tô indo pra Santa Catarina, bora junto? E o cara falou assim, bora, né? Santa Catarina, só alegria. E aí pegou e foi fazer a malinha dele pra ficar um fim de semana em Santa Catarina e botou lá bermuda de banho e protetor solar e pegou coisa de praia, não sei o quê. E aí quando chegaram... Achou que ia colar em Itapema, lá em Balneário. Caiu aqui em Chapecó, velho. No Goiôem. Então, isso é muito interessante, porque... naquele momento, assim, depois isso foi só se confirmando com o tempo, assim, pro cara de Porto Alegre ali, catarinense é o cara do litoral, né? É o cara lá daquelas praias bonitas, Praia do Rosa e Floripa mesmo, Itapema e Balneário Camboriú, isso aí é Santa Catarina pra eles. Agora eu tô morando em Caxias há 2 anos, e lá em Caxias do Sul, quando tu fala que tu é Catarina, eles querem saber se tu é de Chapecó, de Xaxim ou de Xanxerê. Porque isso aí. pra eles isso que é Santa Catarina, né? Porque eles querem saber se tu conhece algum parente deles que tá por aqui. Entende? Então eu trabalho em escola lá, então eu tenho minhas colegas e todo mundo tem algum parente aqui, né? Ou vieram daqui, foram daqui pra lá, ou vieram de lá pra cá. Inclusive... o José Clemente Pozenato, que é o escritor do Quatrilho, né? Entre outros livros, ele escreveu o Quatrilho, que virou aquele filme, que foi um sucesso nos anos 90, quase ganhou o Oscar. O Zé Clemente Pozenato tem uma filha aqui em Chapecó. Que eu não sei quem é, se a senhorita estiver nos ouvindo, assim, fique um abraço pra você também. O teu pai é sensacional, um grande escritor, você deve ser muito legal também. Então, veja, o trânsito é franco, né? É um trânsito de pessoas nessa região, entre a Serra e o Oeste Catarinense, e ali o noroeste do Rio Grande do Sul, o pessoal de Passo Fundo, um abração aí também. Isso aí, acho que é muito legal mesmo, toda essa conexão. Tem... não combinamos disso, só não sei se você já chegou à obra do Guido Vilmar Sassi, já ouviu falar? Sim. Já conheceu e tal. É um escritor também, cara, que eu acho, assim, super subestimado aqui da nossa região. Ele morou em Chapecó um período, né? Ele já é falecido há bastante tempo, mas ele deixou um legado histórico aí, e a literatura dele com, por exemplo, São Miguel, que é um livro que fala sobre uma comunidade de balseiros que tá esperando a chuva. Há 3 anos a chuva não vem para mandar a madeira para baixo, a comunidade tá penando com falta de recursos, eles trabalham muito, estão sofrendo. E é um livro que, assim, explodiu a minha cabeça. Tem na Biblioteca Pública aqui de Chapecó 5 exemplares. Fica a dica, se alguém quiser, consumam os livros do Guido Vilmar Sassi, principalmente o livro São Miguel, é fantástico. Quem gosta de cultura, quem gosta de se identificar, de se ver, né, naquilo que tá numa obra, eu acho que o São Miguel, ele é tipo um retrato muito massa de Chapecó daquela época, assim, sabe? Os momentos iniciais da colonização, Isso. né? Época da madeira e tal. O Fernando Wozniak, lá da Universidade Federal da Fronteira Sul, estuda, né? O Guido Vilmar Sassi. Isso. E é, o cara que foi parte da mesma geração do Guimarães Rosa, assim, né? Que fez... Ele chegou a participar do Grupo Sul também, se eu não me engano. Com o Salim Miguel, a Edla... Então, é um cara grande, é isso aí. Vale conferir. Legal, cara. E vamos voltar aqui pro Édipo na Colônia, que eu acho que a gente não chegou no ponto que eu queria falar, que era a tua parceria. Como que é? Esse livro é um pouco diferente. O Nuvem Colônia foi uma... entrevistas fictícias, já esse é um processo de correspondência. É você se correspondendo com um outro escritor que justamente é dessa região ali que a gente tava falando ali, né, da Serra Gaúcha. Então, e vocês tentam encontrar ali algum tipo de similaridade cultural? É mais ou menos por aí? Isso. Esse livro, a gente chama ele de um ensaio epistolar, né? Então, para esclarecer para nossa audiência, ensaio é um gênero literário que não é ficção, é um exercício de pensamento, assim, uma reflexão livre, sem muito critério científico, mas para desenvolver um pensamento livre, assim, em torno de alguma temática. E epistolar vem de correspondência, né? Porque esse ensaio ele foi desenvolvido numa troca de correspondências entre eu e o Paulo Damin, que é um escritor lá de Caxias do Sul, talentosíssimo, escreveu livros muito interessantes. Vou deixar a recomendação aqui que vocês vão se divertir, o cara é muito engraçado escrevendo. O primeiro deles é O Estudo de Causo. Para quem gosta, assim, de causo de colono, assim, das grotas mesmo, lá da Serra, vai se divertir. E o outro é o Adriano Chupim, que é uma história sobre a Revolução Farroupilha fictícia acontecendo hoje e tal, e é bem engraçado também.
Agora, assim, ó, eu e o Paulo, nós nos conhecemos em Porto Alegre, na universidade. E ele é de Caxias. Então, quando eu fui lá para Caxias trabalhar, ele estava lá também. E a gente se trombou por ali pela cidade e tal. E a gente começou a participar dos mesmos eventos e tal. E daí conversa vai, conversa vem. As mesmas inquietações na minha cabeça, na dele. De repente, começou uma troca de e-mail. E essa troca de e-mail começou a ficar caudalosa, né? Começou a vir muito conteúdo ali. E 1 ano e meio depois, a gente pensou, isso aqui daria um livro. Daí a gente pegou, editou isso. E é um livro com essas reflexões, né? Assim, como é que é viver a colônia ou essa região da colonização lá de Caxias e como é que é lá de Chapecó? O que é igual? O que é diferente? Né? Acho que se eu fosse definir assim, grosso modo, esse livro é um caminho por aí. Legal, cara. Ronezito vai... Legal, seguinte, rapaziada, fechamos então a nossa primeira nossa primeira parte da entrevista, né? 30 minutinhos de conversa já, o Gustavo aí vai tomar uma água, enquanto eu vou falar dos nossos patrocinadores, sem eles essa bagaça não aconteceria. É aqui a Grimpa Galeria, pra você que restaura suas imagens aí e também imprime as suas imagens. A Grimpa conta com a mais avançada tecnologia de impressão em Fine Art, o melhor processo de impressão do mundo em diferentes tamanhos e tipos de papéis. Conheça a Grimpa no 988080805. Chama no orçamentozinho pra Grimpa aí. E também o nosso querido Paranabanco. Se você tá com uma graninha parada, tem saldo em conta ativa ou inativa do FGTS, com o empréstimo FGTS do Paranabanco, você sai na hora com dinheiro na conta e o melhor de tudo, é fácil e digital. Use esse dinheiro que já é seu. Empréstimo do seu FGTS sem parcelas e com dinheiro na hora é no Paranabanco. 3324-3012 é o WhatsApp do Paranabanco. Bom, estamos ao vivo, né? 5 horas e 8 minutos e tem uma notícia muito triste para trazer para vocês aqui agora, que é uma notícia urgente, porque o jornalismo do Grupo Condá de Comunicação e da Oeste Capital não para nem no domingão. E a gente tem aqui uma notícia muito triste vinda da aldeia Chapecó, a aldeia Condá aqui de Chapecó, né? Nesse domingo, por volta das 9h30 aí, o meio da manhã, né? Aconteceu uma confusão. Após muita ingestão de bebida alcoólica, aconteceu uma briga generalizada na aldeia Condá, e aí foram utilizados aí armas de fogo, né? Foram disparados, tiros foram disparados por arma de fogo lá na aldeia Condá. 11 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu. Diversos ferimentos no crânio, diversas escoriações pelo corpo em uma briga generalizada que aconteceu na aldeia Condá nessa manhã de domingo. Até agora, o jornalismo do Grupo Condá aqui traz que foram 16 casas queimadas e 7 veículos queimados também e uma pessoa morta. Então, uma briga muito feia aí, uma notícia muito triste lá da aldeia Condá, aqui em Chapecó. A gente, claro, vai atualizando pra vocês no decorrer da programação da Oeste Capital. Todos os detalhes amanhã, 7 da manhã, no Som e Café News, aqui na Oeste Capital. Seguimos então, 5 horas e 10 minutos com o nosso bate-papo. Hoje tá muito legal, hein? Estamos trocando uma ideia com o Gustavo Matti, professor da PUC do Rio Grande do Sul, pra falar de música. Isso aí, acho que vamos pegar já esse gancho. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu curso lá, que tu tá dando lá na PUC, Matti. É um curso de extensão e é sobre a moderna canção brasileira. E como isso tem a ver com a tua pesquisa que você já fazia, né? Enfim, eu acho que o Nuvem Colônia, ele tem um pouco também dessa coisa da música, ele traz. Então eu queria que tu trouxesse isso pra nós, assim, falasse um pouco desse curso que você tá dando lá. São 2, né? São 2, são. Então, assim, ó, primeiro de tudo, infelizmente, porque eu adoraria, mas eu não faço parte do quadro funcional da PUC. Eu tenho uns contratos temporários para dar cursos. Então, eu não sou propriamente professor da PUC, do Rio Grande do Sul, mas eu sim sou contratado volta e meia para dar alguns cursos de extensão lá. E esses cursos, eles sempre giram em torno de música, né? Uhum. Como tudo na minha vida, assim, a música foi um elemento fundamental, assim, da minha... enfim, de tudo, da minha forma de me socializar, de conhecer pessoas, de conhecer sobre mim mesmo, de conhecer sobre a vida, o mundo. Esse curso primeiro que surgiu, que você citou, a Moderna Canção Brasileira, é um curso onde eu, em 8 aulas, 16 horas, eu traço um panorama, assim,
crítico da história da evolução da canção brasileira da década de 50 até hoje. Então, lá do momento em que termina aquela canção de rádio e tal, né, dramática, e surge a bossa nova, passando ali pela início da MPB, tropicalismo, depois os movimentos dos anos 70, o retorno do samba, o rock dos anos 80, os anos 90 e a loucuragem que foi lá de Mamonas Assassinas e Mangue Beat e Raimundos e tal. E a gente vem até hoje aí, eu vou não só contando assim de maneira, né, enciclopédica, datas e tal, mas não, eu vou fazendo uma leitura. Como é que isso estava se integrando aos processos históricos do Brasil, aos grandes debates que estavam acontecendo na nossa sociedade e tal. Como é que a canção responde aos movimentos de massa, aos movimentos políticos, aos processos econômicos e tal. É um curso que é pensado para todos os públicos, né? Desde quem não entende nada até quem tem uma instrução universitária em canção. Eu busquei encontrar uma linguagem assim que desse conta de tudo isso. E, esse curso foi bem legal, deu muito certo, tanto que surgiu a segunda edição, foi feita esse ano, que foi bem legal também. E dele surgiu outro curso, que é o segundo, né? Que é aí totalmente diferente, a história do metal, para os metaleiros aí, amigos meus, porque na primeira versão do curso Moderna Canção Brasileira, a PUC mandou lá pro pessoal assim, um questionário assim, como é que foi o curso, tal, avaliação, e tinha uma pergunta: o que você gostaria, né, que tipo de curso você gostaria que a PUC ofertasse e tal, deu uma sugestão, e alguém botou lá assim, eu queria saber sobre a história do heavy metal. E aí, quando eu li esse negócio, eu falei assim, isso aí é pra mim, velho. Isso aí sou eu. E daí eu falei, vamos fazer. Eu falei lá pro Michel, abraço pro Michel também, que coordena lá o Instituto de Cultura da PUC. Michel, vamos fazer esse negócio. Ele topou, a gente encarou e o curso do metal é o meu grande orgulho, velho. Legal, e fala mais sobre a tua relação com esse gênero. Então, provavelmente começou aqui em Chapecó. Chapecó é um berço de muitos metaleiros e aqui rolou grandes bandas de metal, né? Eu acho que muito também por causa da galera da Canibal Filmes, que eu acho que tem um pouco também o cinema agora, ele tem essa coisa do heavy metal, ele anda meio... Bom, fala tu que eu acho que é melhor. Sim. Eu não sei, assim, exatamente por que tem tanto metaleiro. Não sei se ainda hoje tem, porque já faz aí 15 anos que eu tô fora de Chapecó, mas na época, assim, era um cenário mesmo que não era muito comum tu encontrar em outras cidades. Aqui na região oeste o metal era fortíssimo. E talvez tenha a ver, sim, com o Peter Biesdorf, porque o Peter, né, da Canibal Filmes, lá de Palmitos, ele se correspondia com o mundo inteiro, né? E trocava informações e trazia fitas e tal, e ele era um amante dos metais extremos, né? Do death metal e do black metal e do gore grind, de todos esses ritmos mais alucinados do metal. Então, provavelmente ele ajudou a formar aqui, né, uma comunidade metaleira. Mas pra mim o metal foi eu não tinha muitos amigos na escola, eu era nerd. Eu era um menino bem comportado, que sentava lá na frente e tal. E aí um dia um amigo meu, que salvou a minha vida, o Diego Mor, ele chegou e me deu me mudaram pro fundo da sala. Veja isso que os professores fazem com os alunos. Porque tava dando muita confusão lá no fundo da sala. E botaram o nerd lá pra apaziguar. Pra apaziguar, né? Bota um tampão ali, o nerdinho ali, e me botaram lá no fundo. E aí eu sentei do lado do Diego, né? O Diego, a gente tinha ali 12, 13 anos, e o Diego era um cara que já tinha barba, assim, ele já era um ogrão, assim, né? E aí o Diego... Ele um dia chegou com uma fitinha no bolso e me passou assim por baixo da mesa, falou assim, ouve isso daqui, ó. E aí eu guardei na mochila, cheguei em casa e botei no aparelho de som lá, no toca-fita, e liguei o volume, lá era o Black Sabbath, né? E aí veio aquele primeiro riff de War Pigs, assim, e me subiu os pelos do corpo todo e cabelo ficou eriçado, assim. E aí, cara, conhecendo o metal ali, eu fui conhecendo gente, né? Porque, os metaleiros também são esquisitos, né, velho? Então, um nerd esquisito como eu e os metaleiros, a gente deu certo, todo mundo é esquisito, ninguém é atleta, ninguém é popular, né? Esses conflitos de escola aí. E eu comecei a sair com a galera do metal, me interessei por tocar guitarra, comecei a tocar guitarra, tive as minhas bandas, né? Então, ficou marcado pra mim como um ritmo musical que me deu amigos. Né? Então isso é muito importante pra mim. E foi um gênero musical. Eu fiz uma tese de doutorado que fala sobre o tropicalismo e o rap, né? Então eu não estudava o metal. Mas mesmo depois que eu saí de Chapecó, depois que eu cresci, não era mais o meu ritmo de preferência, mas eu continuava ouvindo sempre, volta e meia, né?
E agora eu voltei com tudo, né? Agora eu tô fazendo esse curso aí, tô aqui, não estão me vendo, mas eu tô com uma camisa do Metallica. Isso aí. Depois lá no YouTube você pode conferir a camiseta bonita do Metallica. Na verdade não é Master of Pumpers, aqui tá Master of Muppers, é isso? É Master of Muppets. Muppets, Muito bom. outra referência dos 90, né? Os bonequinhos Muppets. Os Muppets, né? Ronei, você gosta aí de metal? Pô, gosto, cara, gosto mesmo. Gosto de Metallica, gosto de Iron Maiden muito, ouvi muito Iron Maiden, né? O Be Quick or Be Dead, né? Be Quick or Be Dead, meu disco preferido do Iron. Então, cara, eu gosto muito de Metallica e agora o metal parece que ele deu uma nova respirada, né? Ele respirou de novo, ele tá em evidência. A gente acompanha... Hoje, talvez as coisas, o mundo pop, né? Hoje ele permeia ali nas redes sociais. Isso é inevitável, é indiscutível que o TikTok, o Instagram e todos os shorts do YouTube, isso impulsiona muito qualquer tipo de arte, né? Tem o cara que dança, é o cara que fica famoso no TikTok. É o cara que canta, fica famoso no TikTok. E o Metallica, ele deu uma explosão aí com a gurizada, né? Claro, eu tô falando pra um público mais jovem, né? Essas pessoas consomem, essas adolescentes consomem muito mais, né? Mas o Metallica deu esse respiro aí de novo, né? Porque ele tá viralizado nas redes sociais de novo. Mas temos grandes bandas aí também, né? Greta Van Fleet, Greta Van Fleet surgiu há pouco, mas tem uma pegada bem pesadinha, né? Que é mais hard, parecido aí até com um Led Zeppelin, até muito parecido às vezes, né? Já complementando aqui, tu acha que, por exemplo, Mati, uma das últimas grandes movimentos que fazem parte, porque o metal em si, ele tem subgêneros dentro, né? E um que eu identifico que possa ter sido um dos últimos, assim, muito fortes, que foi o emo-core, que, principalmente com a NX0, que tá voltando agora também, né? Tá voltando a fazer turnê e tal, tão lotando todos os shows, porque a galera tem essa coisa. Tu acha que foi por ali, mais ou menos até os anos 2000 e poucos ali, quando deu uma baixada e ele meio que... Assim como o rock, Mas não vamos falar do Metallica mais? Não, eu vou Vamos falar dos dois. Falando dos dois. Porque o Metallica eu tinha que acabar, né? Ele está no Stranger Things. Então isso, eu ia falar sobre isso. Uma bombona ali, bombou demais, por causa que foi trilha sonora do Stranger Things, que é uma série muito popular com a galera, com a piazada, né? Piazada mais nova, gosta muito de Stranger Things, então quero que você fale também um pouco aí do Metallica. Então, pois é, o lance do Metallica. Assim, o Metallica é, certamente, em termos de tamanho, né, a mega banda do metal. É a banda maior de todas e tal, o maior público, conseguiu furar a bolha do underground metaleiro e ir para as massas e tal. Mas eles fizeram isso num primeiro momento, lá da época do Black Album, dando uma guinada mais pop mesmo, né, deixando o metal um pouco mais pop, foram aprofundando isso. E hoje eu sinto que eles voltaram a fazer, eu não acompanhei tanto assim os últimos discos, mas dei uma ouvida. Eles voltaram a fazer um thrash metal bem estilo oitentão assim, e tá na boca da galera, né? O pessoal tá falando. Eu acho que isso tem a ver com Stranger Things. Eu não assisto, nunca assisti o Stranger Things, mas a minha namorada, que eu vou deixar um beijo pra ela também, obviamente, Fernanda. Aí, um beijo pra você, Fernanda. A Fê assiste o Stranger Things. E ela começou a ouvir Metallica, ela não é metaleira, pensa numa menina poliana, que gosta de MPB, conhece samba e tal, e agora ela tá só Master. É isso. O Stranger Things trouxe também uma música de uma mulher ali, como é que é aquela Kate Blanchett? Runaway. Né? Uma música lá dos anos 80 que tava esquecida, e olha como tem poder esses movimentos. Separate Ways também, né? Do Journey, né? Então é muito legal. Pauleira. Mandar um abraço aqui, a gente falou do Rudy Batistella, ele mandou uma mensagem aqui dizendo: quem é do rock é meu amigo, abraços Rudy Batistella, The Cure, Boys Don't Cry é a número 1. Isso aí é dos nossos também. Parece que é pra ter show do The Cure ali no Primavera Sounds, eu acho, né? Em São Paulo, acho que é verdade. Não sei se já tá marcado. E eu achei, e agora que a gente tá falando do Metallica, então, e tá falando de nuvem color ao mesmo tempo, né? Tem uma... Vou tentar linkar as duas coisas, né? Vocês viram que o James Hetfield, lá, o vocal do Metallica, tá tomando chimarrão entre os shows, né? Entre as apresentações. Isso eu achei sensacional, vídeo é sensacional, cara. né, cara? Eu não vi isso, eu preciso ver isso. Não viu, cara? Ele toma chimarrão, né? Antes de entrar no palco, ele toma uma cuia de chimarrão, ele fuma um charuto e ele sobe pra tocar. Porque a esposa dele é argentina, e aí ele é habituado ao mate. Ele tava num show esperando pra começar o show e ali atrás do backstage ali com o seu chimarrãozinho, tomando mate, cara. Aquele chimarrão de cuia pequena, não, assim? Não, cara.
Mas É o chimarrão que o Messi toma, né? É o uruguaio. Eu né? tenho um amigo, o Gabriel, lá de... Ele não é de Porto Alegre, eu não lembro de onde ele é ali do noroeste do Rio Grande do Sul, mas conheci ele em Porto Alegre. Ele me veio com uma muito interessante, ele me fez reparar numa coisa que eu nunca tinha pensado. Cara, tu pega e tu vai subindo do Uruguai até aqui em Santa Catarina, o tamanho da cuia vai aumentando. Pode reparar. Puta, é verdade. É verdade. Por quê, velho? Porque lá no Pampa, os caras, eles tomavam chimarrão sozinhos, ou em 2, 3 ali, né? Tipo, o cara ia sozinho lá cuidar do gado lá no meio do pasto e tal, e ficava um tempo lá, né? E aí ia lá com a sua cuiazinha que era para uso pessoal. Aqui a gente toma o chimarrão, né, partilhando a cuia. Então a cuia tem que ser maior pra a erva não lavar muito cedo, né? Pra tomar mais gente. Eu tenho um tio aí, o tio Polaco, também abraço o tio Polaco, eu gosto de dar abraço em todo mundo. O tio Polaco tem uma cuia assim que, cara, vocês não estão vendo aqui o que eu tô fazendo, mas é uma cuia desse tamanho aqui. Lá no YouTube vocês vão ver depois, assim, é um balde. É um balde desse de pegar areia na praia, o cara usa pra fazer chimarrão. Pensem no tamanho da galera, porque a minha nona e o meu nono tiveram 17 filhos, então é muita gente pra tomar chimarrão. Não, e sem falar que assim, né? Eu acho que o chimarrão em si, ele é uma medicina. A gente sabe que o chimarrão, ele não é gaúcho, ele é indígena, né? Ele foi cultivado primeiramente pelos indígenas. Essa história, o gaúcho, o gaúcho, ele se apropriou de uma tradição indígena, né? Então, deixar claro isso porque eu acho que é importante. Mas, uma coisa que eu acho curiosa, por exemplo, vou citar aqui a mãe. A mãe, ela fala muito que se ela não toma o chimarrãozinho dela de manhã, dá dor de cabeça. Cara, é assim, entendeu? Tá tão habituado já no nosso cotidiano e faz parte do nosso dia a dia que a substância que tá ali, a cafeína, ajuda a gente no dia a dia. O chimarrão tem mais cafeína do que o próprio café, né? Falando cientificamente, né? Então, muito legal isso que você falou, que eu tinha reparado também que as cuias vão aumentando, né? E aqui até tem uma competição entre os CTGs de que tem a maior cuia. Pode crer. Legal. Cara, muito legal, Mati. Muito legal tudo isso, assim, eu acho que, como você sabe, aqui a gente é um papo descontraído mesmo, assim. Eu queria, já pra gente ir se encaminhando pros finalmente aí, querendo saber se tem alguma coisa que tu quer compartilhar e tal, mas eu queria antes falar também desse período, pra recapitular um pouco desse período que você viveu aqui, que tava falando do metal e tal. Quem eram as bandas que estavam tocando, assim, que tu via tocar, ou tu viu shows que te marcaram aqui em Chapecó, né, enquanto você morava aqui, assim, tipo, como que foi despertando esse interesse pela música, assim? O meu interesse pela música, na adolescência, quando eu era criança eu gostava, tinha um vinil do Balão Mágico lá e do Nenhum de Nós, que eu tinha em casa, eu ouvia muito. Mas interesse mesmo, assim, de querer buscar e aprender, surgiu com a fitinha do Black Sabbath. Eu achei que era quando você girava o disco da Xuxa ao contrário. Foi ali que começou. E aí começou o metal ali. Não, é isso, cara. E as bandas? Eu lembro que a gente também falou uma vez aí das bandas aqui de Chapecó, né? Tu é da época dos Domingo Lesgal, que tinha, a galera fazia os shows ali na frente do posto, né? Com um caminhão, em cima de um caminhão. Qual posto? Do GT, né? Hoje o posto GT. Geralmente era o posto do Biba na época. Geralmente era na frente da igreja, cara. Os que eu lembro. Eu acho que antes era ali, que era no final do calçadão, ali na frente do posto do Biba, na época. E depois eles passaram a fazer, eu acho, ali na frente da... Porque eu vi vídeo já deles tocando lá na frente do Biba. Sim, mas daí bem mais cedo, né? Tem vídeo lá da Epopeia. Não era Epopeia, era X-Meleca, né? A banda do Nico. Isso. Mas daí já é um pouco mais antigo, né? Mais antigo do que do nosso tempo, no caso. Sim. Eu peguei a fase ali daqueles Domingos Lesgal ali na frente da igreja. E vou te dizer, qual que era isso aí? Conta aí pra galera, qual que era essa pira aí do Domingos Lesgal aí? Cara, vamos lá, assim, ó, era um domingo que a prefeitura disponibilizava ali um caminhão de som eu não lembro como é que era o nome do técnico de som, que era famoso, era folclórico aqui na cidade. Deve ser o Jackson. O Jackson, exatamente. Ele tinha esse caminhão de som, era um caminhão que tu abria assim, ele virava um palco. E estacionava isso aí lá na frente da igreja e as bandas subiam e tocavam meia hora cada uma, e a galera vinha a galera dos bairros e tal, e se encontrava ali embaixo. Banda de gurizada, banda de garagem. Isso. Daí o domingo dava oportunidade pra galera ir ali se apresentar, fazia um movimento ali, um showzinho. Isso aí, e era divertido. Enfim, eu era guri, né? Então as memórias são bem precárias, assim, mas eu lembro, olha só, as bandas que eu mais lembro não eram as de metal. Eu lembro que pra mim,
a banda que mais me marcou, que possivelmente eu diria que foi a melhor banda que já teve nessa cidade, assim, de som independente, assim, era o Baurete Esquizofônicos. Bah! Esses caras eram muito bons. Daí eu lembro... Baurete Esquizofônicos, é bem lembrado, cara. O Tonho, não lembro o que o Tonho fazia. Tonho baixista? Ele era, mas ele também tocava guitarra, O né? Tonho Então, toca tudo, o Tonho é toca gênio. tudo. Esse não é gênio, um beijo pro Tonho, um dos melhores músicos que temos na cidade. Sim, sempre foi foda o Tonho. E o Jonas também, o Jonas cantava, né? O Jonas, que depois tocou em outras bandas também e tal. Isso. Que massa, boa lembrança, não lembrava dos Bauretes. Mas tu não pode esquecer do Baís e do Paranoia, né? Ah, cara? não. Aí tu entra numa seara... Que eles eram a estrela do Domingo Legal. Eles encerravam todos. E a gente falou do Frica antes, né? Uhum. O Frica, o companheiro da Alice, o Frica já tocou bateria pro Paranoia aí. Olha só! Olha, trazendo informações aí do Frica, isso aí eu não sabia, não. Não, o também. Frica... Pô, o Frica, vamos lá, né? Vamos contextualizar. O Frica é um maestro, né? Um cara que é formado em composição e regência, compõe trilha sonora aí pra música instrumental, erudita. Já trabalhamos aí, ele já produziu uma série, uma trilha sonora pra uma série que eu fiz pra Orquestra Sinfônica aqui de Chapecó. Então, tá vendo? Então, cara, isso aí pra tu ver o calibre, né, da autoridade do baterista do Paranoia. Não, e sem falar que o Baís, né, o Baís lendário aí, o Ricardo Baís, o pai dele, o professor Baís é tradutor de Esperanto. É uma das maiores autoridades do Esperanto no mundo, né? cara. Nem sei o que é Esperanto. Esperanto é uma língua que foi criada pelo Leonardo da Vinci, que eles queriam introduzir uma língua que fosse universal para documentos. E é uma língua que não existe, nunca foi falada por um povo, ela foi criada pelo Leonardo da Vinci. Olha aí. E o cara, a maior autoridade de Esperanto do mundo, uma das maiores, é o professor Baís, pai do Baís. E o professor Baís, pra quem não sabe, poliglota, né? Dá aula de francês, dá aula de alemão, dá aula de várias coisas, de várias línguas. Eu espero que ele seja vivo ainda, né? Está vivo. Está vivo. Ele foi, se não me engano, professor do meu pai. Ele tá bem bem de idade, né? Mas é uma pessoa muito importante, eu acho, pra cidade e também pouco falada. Revisor de textos, né? Ele tem aí no currículo dele, revisou livros do Jorge Amado, né? Trocou correspondência com o Jorge Amado durante isso, o tá de processo. sacanagem, né? Não, cara, Sim, é sim. isso aí. O professor Baís, pai do Ricardo Baís, é essa figura aí aqui de Chapecó. E é por isso que eu acho que é legal o nosso programa aqui, porque acaba surgindo. Eu já senti vontade de ter ele sentado aqui pra ia conversar ser da comigo. hora. Que é isso, imagina, cara. O cara trocou ideia com o Jorge Amado. Fala comigo, né? Correspondeu-se com o Jorge Amado. Fala comigo, que loucura. É isso aí, cara. Muito legal. Enfim, a gente tá tentando trazer aqui pro domingo à tarde papos interessantes, conversas interessantes, falar aí pra nossa audiência que literatura talvez seja uma coisa que, quando tu fala a palavra literatura, acho que assusta um pouco, a pessoa fala, mas eu nem leio, eu vou ouvir sobre literatura, mas é tudo isso que a gente tava conversando, é onde tá aí as memórias salvaguardadas, a literatura ela é uma forma de conservação de memória também, então tudo que a gente tá trazendo aqui, os nomes que a gente trouxe, tanto o Guido Vilmar Sácio, o professor Baís, essas pessoas têm uma importância muito grande na construção cultural da nossa cidade e, cara, só agradecer aí pra você estar aí trazendo Mate, demais. tudo isso pra nós e, enfim, fica aí a palavra aberta e se tu tiver mais alguma coisa pra contribuir, pode ficar à vontade. Bom, eu quero dizer que foi muito divertido, eu não vi o tempo passar, eu gosto de conversar fiado, então aí a gente tava só jogando ideia e surgiram várias ideias qualificadas aí, ó, fiz notas mentais pra desenvolver depois, né? Mas, cara, assim, ó, vou deixar um recado então, ó. O livro esse, se alguém se interessou pelo Édipo na Colônia, ele tá disponível lá na Livraria Humana, que fica lá naquele centro comercial que eu nunca lembro o nome, mas é o centro comercial do Café Brasiliano. É o Isso ponto aí. de referência. Tem o livro lá, foram eles que editaram esse livro. E se alguém também tiver curioso pela Nuvem Colonna ou algum dos outros livros que foram falados aqui, pode me procurar lá no Instagram, lá no Mate Gustavo, Mate com 2 T's, no Instagram e falar comigo que a gente providencia aí, faz um bem bolado. Legal, e Que legal. só pra uma coisa que eu tinha esquecido, cara, que eu sempre termino as entrevistas pedindo, e projetos futuros? Tem algum aí na agulha já? Mais algum livro que tá pra sair, tá escrevendo? Como é que é? Sim, tem vários. Vários. Ó, Olha só. Quer falar sobre algum? Posso falar. Primeiro de tudo, também fica aqui o convite, né? O curso A História do Metal, edição número 2, vai sair agora. Acho que logo vamos começar a divulgar em agosto para os metaleiros da cidade. Aí vai ser online, tá? Olha Então, que legal. Provavelmente vai ser gratuito. Não quero prometer nada porque essa parte não depende de mim, mas provavelmente vai ser gratuito. Então todos convidados, muito bem-vindos. 8 encontros de 2 horas nas terças-feiras à noite. A gente vai se encontrar e eu vou contar aí, né, a história de formação desse gênero
tão vigoroso, né? Que os metaleiros estão na ativa até hoje, né? O cara com a camisa do Iron Maiden nunca vai deixar de existir. Não, esse não. Esse não morre, né? Então aí, esse é um dos projetos. Mas agora, para livros, esse curso do metal aí eu vou transformar num livro, velho. Eu vou escrever isso daí, porque é uma conversa que não acontece no meio acadêmico. Não tem ninguém falando sobre heavy metal, assim, institucionalmente, fazendo um debate crítico, o que é o heavy metal, o que ele significa na história da música. E eu senti isso dando esse curso, né? Eu gostaria de fazer um trabalho parecido, assim, só que eu queria fazer com bandinha de baile, sabe? As bandinhas de pop. Pô, Joel, isso é da hora, velho. Vamos pensar nisso, porque eu acho que é também um gênero super subestimado da região sul e também traz identidade cultural, né? Claro. Muito massa, cara, mas eu recomendo e vou procurar fazer esse curso aí do Heavy Metal também, porque me interessei. Serão então fica o convite aí pra todo mundo que tá nos ouvindo, que tem interesse. Lembrando que esse programa também vai estar nas redes sociais, então quem ouvir também nas redes sociais depois aí, quem vai ouvir nas plataformas de streaming, também pode entrar em contato. E, Mati, agradecer demais a tua presença aqui, você aceitar o convite, o papo contigo é sempre massa demais, já que nem eu falei, a gente já começou lá com o meu filme, você contribuindo e agora estando aqui. E, cara, a casa tá aberta, nosso espaço é sempre aberto pra você. Sempre que estiver por aí, passe aí pra dar um alô pra galera, que vai ser sempre muito bem-vindo. É sensacional, eu fico muito feliz aí com a abertura da casa e foi realmente um prazer conversar com todos vocês aí. Vamos ver quem tava ouvindo a gente aí. Legal. Valeu. Esse foi o Gustavo Mati no nosso quadro Parlatório. Fica aí, não acabou não, hein? Ainda nós temos a dose de design daqui a pouco, com o Pablo da Chaminé trazendo doses de design pra você que tem um negócio aí, quer fazer o seu negócio prosperar. E também temos muito mais música, e já que falamos tanto de Metallica, vamos tocar o Whiskey in the Jar.